Já estamos de volta com mais um bloco do programa Bom Dia Cidade. Agora, o quadro O Seu Advogado Responde, né? Vamos dar continuidade a esse assunto de contratação de uma organização social ABBC. Doutor Jarbas, bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. Isso aí é uma coisa que às vezes a gente não consegue entender. Nós temos um secretário de saúde muito... Ele não conhece Teresópolis, né? Porque não é só isso. Ele falou que na Câmara tem 2 médicos. São 3. São 3. São 3 médicos. Secretário, são 3 médicos. É que eu não vou citar o nome deles por causa da legislação eleitoral que pode proibir, mas são 3. Quando o senhor for à Câmara, eu apresento os 3 médicos. O senhor falou em 2, mas são 3, tá? Doutor Jarbas, essa reunião, o Conselho foi convocado pelo secretário, não é isso? Não, Wilson. Não? Para começar, o secretário não tem poder de convocação. O Conselho é Sim, mas mandou um órgão, ofício. Ele mandou um ofício convidando que o Valdir convidasse os conselheiros para uma reunião extraordinária. No primeiro momento, foi feita essa convocação. O presidente convocou. O Valdir Paulino. Convocou, mas sendo que nós estamos pedindo a documentação... O que é que foi pedido? Nós estamos pedindo a documentação da contratação, o que é essa contratação, o que é tudo. Eu vou, só para resumindo um pouquinho isso, eu vou ler o ofício que ele mandou para o Valdir, respondendo por que não ia entregar a documentação. Pois não. Em virtude da decisão judicial proferida pela 2ª Vara Civil de Teresópolis, junto ao processo 10.711/2016, determinando a suspensão dos efeitos do ato declaratório preferido no chamamento público, não tem nenhum tipo de licitação. Chamamento público é muito diferente de licitação. Número 001 de 2016, ou seja, foi o primeiro. Tá? Consequentemente, do processo administrativo 11.926 de 2016 e seus reflexos nos contratos 25.017 de 2016 e 026.017 de 2016, bem como pelo fato do compêndio ter 13 volumes que remontam o processo administrativo requerido nessa data, se encontra em carga junto à Controladoria, a fim de efetiva fiscalização pela administração pública, visando a legalidade. Assim informa Vossa Excelência a impossibilidade de cumprir a sua solicitação. Só que existe uma lei federal que fala que qualquer tipo de contrato assinado por Prefeitura, Secretaria de Saúde, só pode ser feito a partir do momento que foi analisado pelo Conselho Municipal de Saúde. O Conselho não analisou? Em momento nenhum, até a data de hoje, o Conselho teve acesso a esses documentos. Mas o secretário disse não existe contrato assinado. Esse contrato que ele assinou não tem valor nenhum, tanto que o mandato de segurança foi dado. Mas ele diz que a lei não existia, a lei que proibia a contratação de OS. Não é a lei. A questão é a lei que proibia a contratação de OS, uma coisa. A lei que obriga qualquer tipo de contrato da administração do poder público com relação à saúde só pode ser assinado mediante a chancela do Conselho Municipal de Saúde. Mas o senhor Júlio César diz por várias vezes que toda a contratação, todo o processo está legal. Infelizmente não está nesse... Existe uma lei federal, não é lei municipal nem estadual, é uma lei federal. E nós estamos avisando a ele, tem uma série de ofícios avisando a eles, antes de qualquer coisa, vocês não podem fazer isso porque temos uma lei, é porque eu não tenho essa facilidade que o nosso presidente tem, o Valdir. Apesar de ser no meio jurídico, eu não guardo lei nenhuma de cabeça, a não ser a lei 9.099, porque a gente escuta toda hora e a gente guarda. Fora Mas o isso, senhor acabou. Júlio César, que é secretário de Saúde e não mora em Teresópolis, porque ele disse que a Câmara só tem 2 vereadores, quando são 3, ele diz que está tudo legal, que foi tudo feito dentro da lei e coloca a culpa nos vereadores. Os vereadores, o senhor como assessor jurídico do Conselho, os vereadores embarreiraram, numa linguagem bem popular, a contratação da SOS ABBC. Ô, Wilson, o que acontece? Os vereadores simplesmente estão fazendo cumprir a lei. Simplesmente isso. Entraram com uma ação, mostraram, entraram com essa. O juiz aceitou, acatou, e até o presente momento não foi derrubado a decisão do juiz.
Doutor Mauro Guita. E dificilmente vai ser derrubada. Dificilmente vai ser derrubada. Muito difícil de ser derrubada. Eu não estou falando, eu não estou entrando no mérito da OS, eu não estou entrando no mérito de nada disso. Eu estou entrando no mérito que as pessoas têm que entender o seguinte: nada pode ser empurrado goela abaixo. Está sendo. Quiseram, mas não foi. Não foi aceito. Quer dizer, o governo municipal, segundo o assessor jurídico do Conselho Municipal de Saúde, quis empurrar essa OS. Não é empurrar a OS, quis empurrar um contrato que já como tivesse já foi finalizado. Esse contrato não pode existir sem a chancela do Conselho Municipal de Saúde. Quer dizer, está ilegal. Lógico, antes de assinar um contrato, isso, o que tem que ocorrer? Foi feito, na última reunião do Conselho, foi assinado os planos com o Hospital das Clínicas, com a Beneficência e com São José. Mas antes disso ser assinado, tudinho, ele passou pelo Conselho. O Conselho foi votado e foi aprovado, por unanimidade. A contratação da OS? Não. Do Hospital São José, Por quê? Porque nós tivemos acesso a toda a documentação. Foi apresentado qual era o tipo de serviço que ia ser feito, qual que não vai ser. Isso tudo antes de uma assinatura. E é algo que a gente sabe que era tremendamente coisa. O que acontece hoje, muita gente não sabe, nós somos conselheiros, nós pagamos para ir trabalhar. E o que é pior, amanhã, qualquer irregularidade que haja numa contratação dessa, o conselheiro vai responder na área criminal, porque ele avalizou. Então, ou ele põe lá, avaliza ou não. O que ocorre, eu não estou dizendo que está havendo nenhum tipo de coisa, só que não é assim que é feito a saúde em Teresópolis. O secretário está vindo para aqui, talvez ele esteja acostumado, ele já foi secretário em outros lugares, e empurrar a goela abaixo. Só que o Conselho Municipal de Teresópolis é um conselho atuante, é um conselho que briga pelas coisas, que prima pela fiscalização, que prima em querer a coisa o mais legal possível. Mas ele disse que está tudo legal, doutor. Wilson, se a lei diz que para você assinar um contrato você precisa da chancela do conselho, e essa chancela não existe, como que ele vai ter coisa? É a mesma coisa. Ontem, na mesa diretora, salvo engano, que eu me lembro, não tinha ninguém. Não tinha ninguém lá. Eu não sei o direito quem foram as pessoas presentes. Não havia condições, mediante uma resposta dessa aqui... De que ele não entregaria nenhum documento, ou seja, o Conselho não sabe de nada. Porque existe um processo, existe uma decisão. Então, se existe tudo, não podemos fazer nada enquanto não mudarem essa decisão. Por que ali você pode fazer, aqui você não pode? Não existe, não é por aí. Esses documentos estão sendo pedidos há muito tempo que o Conselho pede à Secretaria Municipal de Saúde quais são os quesitos, o que foram requeridos por essa empresa, como foi feito esse chamamento, que tipo de contrato, que tipo de serviço vai ser feito, que tipo de médicos vão ser contratados, quantos médicos, quantas pessoas... Quer dizer, o Conselho, na verdade, não sabe de nada. Não. Então, o doutor Júlio César, como ele não é daqui também, eu não conheço muito bem ele, né? Uma pessoa muito inteligente, tem um grau... Eu acredito, olha, eu acredito que ele está vindo... Estava acostumado a fazer política de uma maneira, só que aqui não é feito assim. Sim, mas eu não conheço pessoalmente, ele também não conhece a Câmara. O que me chama a atenção, porque eu conheço bem a Câmara. Eu acompanho o dia a dia da Câmara. São 3 médicos. Pô. São 3 médicos, doutor Júlio César, não são 2 não, tá? Não vou dizer os nomes por causa da legislação. Tem, porque eu não sei, eu tenho dúvida quanto à legislação eleitoral, que ela permite ou não permite. Mas são 3 médicos. Vamos ao quadro O Seu Advogado Responde, que é o objetivo aqui da vinda do Dr. Jarbas toda terça-feira. Dr. Jarbas, gostaria de parabenizar a produção do programa pelo quadro e perguntar ao Dr. Jarbas quais os prazos para se ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho. Desde já agradeço pela resposta. Quais são os prazos? Olha, Wilson, você tem durante a vigência do contrato de trabalho, você pode reclamar os 5 últimos anos. Tá?
E para esse contrato você foi mandado embora, você tem 2 anos para ajuizar uma reclamação. 2 anos. Para ajuizar uma reclamação com relação aos 5 últimos anos de contrato. Últimos 5 anos, é isso? Sendo que, com relação a fundo de garantia e contribuição do INSS, isso aí modifica. Mas os seus outros direitos, como fundo de... férias, 13º proporcional, essas coisas, isso aí é só dos 5 últimos anos. Então, atenção, hein? Você, empregado, tem direito a requerer os últimos 5 anos, é isso? Sim. Demitido, você tem direito, tem 2 anos Para ajuizar a ação. Ajuizar a ação. Ainda dentro do direito do trabalho, fui demitida no início do ano e até agora não consegui receber o meu seguro-desemprego. Segundo o Ministério do Trabalho, é porque eu tenho uma microempresa. Porém, ela não está funcionando há muito tempo. Doutor Jarbas, o que devo fazer para ingressar com o recurso e receber o meu seguro-desemprego? Deve procurar um advogado e ajuizar uma ação junto à Justiça Federal. Isso está amplamente divulgado já pelos meios de comunicação. Agora estão havendo um cruzamento e eles estão... Pessoas que... Normalmente as pessoas às vezes abriam a empresa e depois deixavam para lá. Então, isso está causando problema. O CPF e o CNPJ, né? Sim, sim. Que é um CPF demonstra que a pessoa é responsável por aquele CNPJ. Então, ela tem uma tem empresa, tem renda, né? Seria, normalmente, a ideia seria essa. O Ministério do Trabalho não está tão errado, porque presume-se que quem tem uma empresa tem Aí renda. tem que provar que não tem. Tenho 65 anos, mas ainda não completei 180 contribuições para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Pergunto se eu contribuir por mais um ano, eu consigo me aposentar? Lembrando que, segundo o Instituto, falta 12 meses. Posso pagar como autônomo? Sim, não há problema nenhum em pagar como autônomo. A pessoa vai chegar a cumprir o requisito de idade, já tem, e o requisito de contribuições. Mais uma pergunta aqui rapidinho, porque o doutor já falou muito tempo sobre o Conselho Municipal de Saúde, a contratação da OS-ABBC, e o tempo foi indo, né? Fui casada durante 10 anos, mas sem assinar nenhum papel. Quer dizer, era companheira, né? Agora me separei e o meu ex-companheiro diz que tem direito à metade da casa em que moramos. É isso mesmo, doutor? Wilson, se essa casa veio advinda de uma herança, ou ela já tinha antes da União? Da União, não. Ele, companheiro, não tem. Agora, se ela veio posterior à União, sim. Aí tem direito. A que percentual? Normalmente 50%. 50%, né? É meeiro. Meeiro quer dizer, tem direito à metade. Metade. Vamos à penúltima pergunta aqui. O que devo fazer para que meu benefício seja revalidado? Pois, segundo o INSS, eu não vou mais receber porque já estou boa. Quer dizer, passou pela perícia, o perito disse que ela está em condições de trabalho. E ela acha que não está ainda em condições de voltar a trabalhar. Ela tem que juntar esses laudos todos, ter feito o requerimento de reapreciação pelo INSS, via administrativo. Se o INSS não aceitar, ajuizar uma ação junto à Justiça Federal para pleitear que o juiz determine um perito da Justiça para ver se ela tem condições de trabalhar ou não. Nós temos... Aumentou esse ano uma coisa que é uma loucura, essa quantidade de... Aumentou mais de 1000% a minha ação nessa área. Quer dizer... Auxílio-doença aumentou muito. Auxílio-doença, né? E, segundo o governo, vai haver um recadastramento, né? De pessoas que recebem... já era. Não, o Wilson, o que acontece é o seguinte, o recadastramento já era. Mas o problema é que o INSS... Vão refazer, vão periciar todos aqueles que têm porque o auxílio-doença? Mais ou menos isso, não é bem assim. Tem pessoas que a Justiça mandou dar o auxílio-doença, mas aquilo ali até é um prazo determinado, então tem que ser visto se aquela pessoa ainda continua com aquela doença ou não. Então, o INSS não faz esse acompanhamento como devia. Por que o que ocorre? Os peritos, eles têm um número X de perícia para fazer. Então, se aposentou vários peritos e não entrou praticamente ninguém, não existiu nenhum concurso, não entrou ninguém. Só em Teresópolis nós tivemos 3 aposentou a demanda e não aumentou. Não. O número de peritos só diminuiu. Só diminuiu.
Então, eles agora, inclusive na reportagem que saiu no jornal de grande circulação, que é o maior do Brasil, a gente viu lá escrito que eles vão pagar R$70 por cada perícia extra que os peritos realizarem. Ou seja, vai ser uma bonificação, né? Uma bonificação. Por produção, vão ganhar por produção. Produção. Então, você vai ver perito aí se bobear querendo fazer 40 perícias e com isso aumenta o número de processos, né? Vai, porque, 40 perícias, como é que ele vai fazer uma perícia decente? Agora, doutor Jarbas, você, o advogado, ele assume, defende qualquer cliente dentro do direito, né? Mas a sua especialidade maior hoje é direito previdenciário? Olha, em Teresópolis, hoje, o meu escritório, hoje se não é o maior, é um dos maiores escritórios do direito previdenciário. A minha clientela, hoje, nós estamos com mais de 200 processos junto à Justiça Federal ativos. Ativos. Né? Então, encerrando o nosso quadro, o seu endereço... tem aqui uma pergunta, qual o endereço do seu escritório, o telefone, a consulta é paga, atende com hora marcada e o muito obrigado. Bem, vamos lá, vamos por parte. Por parte. Qual o endereço? Avenida Delfim Moreira, 604, sala 203. Os telefones 2643-1319 e 99879-3118. Com relação o atendimento com hora marcada? Com hora marcada é o ideal, a pessoa ligar com antecedência para marcar um horário, porque certamente vai me encontrar. Por exemplo, se for o escritório agora, não vai me encontrar. Eu vou sair daqui, vou passar numa casa de materiais de construção e depois vou passar no conselho para depois ir para o escritório. Então a pessoa pode chegar lá e não me encontrar. Praticamente só na parte da tarde, né? Não, devo chegar na hora do almoço. Eu devo perder, depois que sair daqui, ainda uns 40 minutos a uma hora. Acredito que até meio-dia e meio eu fique lá no escritório. Então, a gente tem coisa, a pessoa pode marcar. Com relação à consulta, como eu já falei, a gente não cobra consulta. Ok. Agradecendo, doutor Jarbas, então até a próxima semana, até a próxima terça-feira com mais um quadro, o seu advogado responde. Um abraço e Teresópolis, vem aí as eleições. Vamos prestar bastante atenção e vamos lutar pela nossa cidade melhor. Ok, e assim encerramos o quadro Seu Advogado Responde. Você pode nos assistir pelo blog www.wilsonleitemendes.blogspot.com.br, a página do Facebook da TV Cidade e também no YouTube. Eu volto daqui a pouco dando continuidade ao programa. Bom dia!